Boa noite. Vamos dar início hoje à live, onde estaremos tratando da terapia psicoenergética a nível quântico com Almir Magalhães, terapeuta holístico. Almir, você está por aí, Almir? Vamos aguardar ele entrar. Eu já fiz o convite, Almir. Ué, por que não pode participar? Entrou? A câmera está ao contrário. Deu a perceber. Deixa eu tirar isso daqui, senão fica feio. Ficou longe, né? Tá bom assim? Tá bom, Com luz ou sem luz? tá bom. Desse jeito que tá bom. Assim? Aham, tá Ah, ótimo. eu estava esperando o computador. Vamos lá. Tava esperando pelo outro aplicativo? Estava esperando aqui no computador, né? Mas eu não consigo, é difícil eu conseguir acessar meu Instagram pelo computador. Não sei o que acontece. Eu Mas, também não consigo utilizar. hã? Eu também não consigo utilizar. Pois é, o Instagram tem que ser pelo celular. Pelo- Senão, não vai. Estamos ao É, vivo? estamos ao vivo. Ao verbo e a cores, como eu gosto de falar. Isso. Diga-lhe. Então, hoje nós vamos tratar de terapia psicoenergética a nível quântico. Isso aí. Almir, como você começou a trabalhar com cura energética? Olha, eu comecei a trabalhar com cura energética, na verdade, há muito tempo atrás, tá? As primeiras pessoas assim que eu cuidei conscientemente foram meus filhos quando eles eram pequenos, tá? Eu já fazia esse trabalho, mas assim em silêncio, muito em silêncio. Aí eu comecei a cuidar dos meus filhos quando eles eram pequenos. Tinha uma dor de cabeça, tinha uma dor aqui, uma dor ali, eu ia lá e resolvia. Ali que eu comecei. Uhum. E depois eu fiquei assim trabalhando um bom tempo em silêncio. Logo depois, uns 6 anos, não, uns 4 anos depois que eu comecei a cuidar das crianças, 4, 5 anos depois, aí eu conheci a apometria e comecei a trabalhar com a apometria. Aí eu deslanchei. Procurei fazer eu fazia esse trabalho de forma já bem consciente e na apometria 2 vezes por semana, e algumas pessoas que reclamavam de alguma coisa de saúde, eu fazia o trabalho, mas sempre em silêncio.
o começo foi esse. E no que consiste a terapia? Olha, aí vai, vamos lá. Vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Não, mas pode falar, pode desenvolver. Tá. E aí a gente vai falando. A terapia, ela é o seguinte, ela consiste na nossa capacidade psíquica. Pessoal, essa capacidade psíquica antes ainda é, inclusive, chamada de mediunidade, porque as pessoas se colocam como um instrumento. Quando você começa a trabalhar com a sua capacidade psíquica de forma consciente, você abandona a mediunidade. Você deixa de ser um instrumento e passa a ser o trabalhador, usando a sua capacidade psíquica. Então entra tudo, entra a intuição, entra a clarividência, entra a manipulação de energia, toda manipulação de energia. Aí, para você atuar de uma forma mais contundente, né, de uma forma mais a trazer resultados mais positivos, você precisa ter alguns outros conhecimentos. Primeiro, os conhecimentos das suas capacidades, treiná-las, né? Ter absoluta certeza do que você está fazendo. Você precisa ter absoluta confiança em você. Aí entra a questão do quântico, que é a fé quântica. Você acreditar no que você está fazendo. E também a questão quântica tem a ver com você trabalhar tudo o que você encontra de dentro para fora. Porque a palavra quântico vem da palavra quantum. E a palavra quantum vem da palavra quarks. E o quarks é a menor partícula que nós conhecemos. Quando você fala quantum, significa um punhado de quarks, ou seja, uma quantidade de energia. Aí surgiu o quântico. Nessa terapia, eu trabalho de dentro das células, de dentro do átomo para fora. Eu vou lá no fundo, vejo o problema lá e trago a solução de dentro para fora. Quando eu falo de ter uma série de conhecimentos, por exemplo, quando eu cuido das pessoas, o que eu faço? Eu me desdobro aqui, o corpo mental inferior, não é o perispírito, como o pessoal normalmente busca desdobrar, e aí eu vejo dois ambientes ao mesmo tempo, o meu aqui e onde a pessoa está. Mas eu vejo o ambiente energético. Aí eu chego lá, eu desdobro o corpo perispiritual da pessoa, ali eu vejo os problemas no sentido energético, tá? Então a pessoa fala assim, eu estou com o fígado ruim. Aí eu vou lá, desdobro a pessoa e vejo que tem realmente uma energia escura no fígado, do perispírito. Aí eu limpo aquela energia, troco aquela energia, coloco uma energia de cura. É importante ter um bom conhecimento de cromoterapia, tá? Também. Então eu faço um trabalho de cromoterapia nesse órgão e depois eu reacoplo o corpo perispiritual da pessoa no corpo e o corpo perispiritual com a energia da cura transfere esta energia para o fígado. E aí o fígado começa a se recuperar rapidamente.
E isso leva quanto tempo, essa transferência? Tem como dosar isso? É dosável? A transferência de energia, De você perceber no corpo físico. de você perceber no corpo físico, é variável, mas geralmente é rápido. Uhum. Poucos dias, 2, 3 dias, a pessoa já começa a sentir diferença. Não é imediato. Quer dizer, dores geralmente são mais imediatas, mas esses problemas um pouco maiores levam tempo, dependendo do problema. Então, eu já peguei pessoas assim com um problema de câncer meio avançado e levou meses até recuar, 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 recuar. E outros problemas também. Qualquer problema é resolvido dessa forma. Por quê? Isso é mágica? Não. Tudo é energia. É só isso. Tudo é Uhum. energia. Como tudo acontece no corpo perispiritual, que também é chamado de corpo astral, também é chamado de corpo emocional, quando eu vou ver a pessoa, o que, que eu faço? Eu desloco o corpo astral da pessoa, né, que é o perispírito, e vejo lá. O corpo, nosso corpo, ele não tem doença, tá? Não é ele que fica doente. O que fica doente é o corpo astral, que é também chamado de corpo emocional. Uhum. Todas, elas partem do emocional. Então é neste corpo que tudo acontece. E aí ele, vibrando aquela frequência de doença, ele transfere isso para o corpo físico. Quando o corpo físico apresenta uma doença, eu nem tenho ascendência italiana e tenho mania de ficar movimentando as mãos. Quando o corpo astral o corpo físico fica doente, ele está dizendo para a pessoa que a pessoa tem um problema no emocional que está causando um desequilíbrio naquela parte do corpo, tá? Entendi. Ou seja, o problema surge lá no corpo astral. Então, qual é o melhor lugar para você curar? É você curando o corpo astral. Olha, Que é o uma nosso cópia do corpo físico, né? O corpo não. físico é uma cópia do corpo astral. Isso. O corpo físico é uma cópia do corpo Isso. astral. O corpo astral é a forma. Uhum. O corpo físico é a forma, tá? Então Uhum. vamos falar um pouquinho só como é que isso funciona? Uhum. Assim, quando a pessoa vai reencarnar, ela, dentro de um planejamento normal, tá? A pessoa recebe esse, o, o planejamento do corpo físico. A pessoa vai ver como é que foi planejado o corpo físico dela em função de todo o seu histórico de encarnações anteriores. Então a pessoa tem uma necessidade para aquela encarnação. E o corpo físico, ele é planejado para aquela encarnação, tá? Uhum. Aí você lá no astral, vai lá, olha o seu corpo, tá? Você concorda com ele totalmente ou não? Você pode modificar algumas coisas. A partir daí, o seu perispírito vai passar por uma tecnologia no astral que vai programar o seu DNA perispiritual para influenciar o DNA físico para ter aquela forma pré-determinada na forma, que é o perispírito, tá? Então, isso aqui é uma cópia do real, que é o perispírito. Esse é Certo. o mecanismo. E
É assim, isso que você pode estar auxiliando na cura Ah, dessas doenças, pode ser tanto doenças que foram adquiridas, né? E como as doenças que pré-determinadas que vieram para você escolheu, vamos dizer assim, para vir com elas, para desenvolvê-las aqui, para ser como um trabalho que você tem que desenvolver aqui, também pode ser curado? pode ser curado, dependendo da conduta da pessoa, né? Aí influencia. Eu, quando comecei a trabalhar conscientemente, eu tive alguns momentos de frustração, porque algumas pessoas tinham, assim, 30% do problema resolvido. Outras pessoas tinham 50% do problema resolvido. A grande maioria das pessoas, 100% do problema resolvido. Essas que não tinham 100% do problema resolvido me causaram uma certa frustração. Eu conversei com o pessoal no astral e perguntei o que estava acontecendo, onde que eu estava errando. Aí que eu vim aprender que as limitações que existem estão na pessoa que está sendo atendida, não no trabalho que eu estou fazendo. Tá? E houveram alguns casos de atendimento, que a maioria eu atendi presencial, né? Teve alguns casos de atendimento presencial que você curava a pessoa desenvolvia aquilo de novo, tá? Por quê? Porque quando ela estava doente, ela tinha uma série de ganhos. Tinha atenção da família, sabe? Era paparicada, era levado para passear, era uma série de coisas. As pessoas obedeciam, então tinha uma gama enorme de ganhos. Quando a pessoa foi curada, a família falou: bom, está curada, né? Todo mundo começou a se afastar. E a pessoa desenvolveu aquilo novamente. Uhum. Então, teve caso de eu ter que criar um mecanismo para a pessoa não fazer mais aquilo com ela. Porque além do trabalho que você tem que fazer no plano astral, a pessoa tem que se trabalhar também, né, Almir? Para mudar, né? Sim, é o ideal, porque você não para a cura efetivamente, mas para manter, Uhum. tá? Porque para a cura efetivamente as pessoas ainda não entendem o funcionamento. Elas não sabem, quando a gente explica, elas não entendem da própria capacidade que tem. Aí, ela não mudando a sua maneira de ser, elas acabam trazendo tudo aquilo de volta. E é impressionante. Fazem tudo de novo. Tudo. Verdade, se não se trabalha, tem que ficar esperto o tempo inteiro nos pensamentos, né? No Como, sentimento. como recebe as coisas, né? Tem que ser. Porque assim, as pessoas vão e se curam, são curadas, né? São curadas e aí elas falam assim, então, por exemplo, eu vou contar um caso aqui, não vou falar nomes, tá? Uhum. É, o marido de uma conhecida minha, e esse marido dela já era conhecido meu desde muito tempo atrás, eu conheço ele há muitos anos, ele tinha um hábito que prejudicava os pulmões. E ele estava com os pulmões bem prejudicados. E aí eles entraram em contato comigo e pediram para que eu resolvesse, né? Se eu podia me perguntar, você pode ajudar nisso? Eu falei, posso. Mas aí eu falei para ele, olha, é o seguinte, cara, eu vou te ajudar, mas
Se você não mudar seu hábito, isso vai voltar, tá? Vai voltar meio rápido e depois eu não vou poder fazer mais nada. Tudo bem? Ah, tá, tudo bem. Aí eu falei, hoje à noite eu vou mexer nos seus pulmões. Tudo bem? Tudo bem. Quando foi, e ele é um trabalhador mediúnico, tá? Ele tem uma sensibilidade muito grande, a esposa também. Aí no dia seguinte, a esposa dele me ligou e falou assim, olha, ele sentiu você mexer nos pulmões dele. Falei, tá, e aí, como é que ele tá? Não, ele acordou super bem, tá agitado, tá animado, tá correndo de um lado pro outro e tal. Geralmente ele acordava meio fraco, não sei o que, tá ótimo, tá maravilhoso, tá bem, não sei o que. Eu falei, bom, beleza. Então ele já sabe que não pode dar sequência àquelas atividades, tá? Ah, não, tudo bem, então. Passou, sei lá, um mês, menos de 2 meses, ela me liga. Fala, Almir, e ele voltou àquelas atividades lá. Não eram ilícitas, tá? Não eram atividades ilícitas. Ela voltou àquelas atividades lá. Falei, bom, o aviso foi dado. Passou um pouco menos de um ano, ela me liga. Fala, ele está voltando a ficar do mesmo jeito. Não está ruim como quando você mexeu, mas está voltando a ficar ruim. Eu falei, bom, foi avisado, né? Agora não dá para fazer nada. Porque senão vira brincadeira, né? Uhum. A pessoa faz, aí fica mal, você vai lá, cura a pessoa. Aí a pessoa fica feliz da vida, aí faz, aí você vai lá, cura a pessoa. Aí a pessoa fica feliz da vida, vai lá, faz. Só que é um remédio, não quer a solução, né? Não, não quer a solução. Porque Não a quer a solução é solução. a conduta, né? A mudança de hábito. É mudança de hábito. Aí fica nessa brincadeira, né? Eu falo que só a pessoa fica brincando. Uhum. Aí quando chega lá, que tá para desencarnar, e fica desesperado. Ah, aí não dá para fazer mais nada. Tá? Nesse trabalho, nessa terapia, como eu vou na parte astral, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, quase 100% das vezes, dá brecha para que desencarnados, desocupados, acessem a pessoa, tá? E potencializem aquela brecha. Uhum. Aí o que eu faço? Eu recolho todo mundo, tá? E hoje em dia você recolheu, acabou, não volta mais. Já faz desde 2019, 20 por aí que isso já acontece assim. Eu antes tinha aquela coisa de conversar com eles e tal. Em 2000, final de 2019 para começo de 2020, o astral chegou para mim e falou: a partir de agora acabou a conversa. Você vai levar esse pessoal para esses lugares aqui. Eu trabalho com 3 hospitais no astral. Você vai levar esse pessoal para esses 3 lugares aqui e daqui a gente vai encaminhar. Beleza, então é o que eu faço. Eu chego, vejo a galera, cato todo mundo, levo embora, não falo com ninguém, não pergunto o que estão fazendo, não quero saber. Pego, levo embora e faço o trabalho na pessoa. Esse trabalho não envolve só o corpo perispiritual e o corpo físico. Envolve todos os 7 corpos. Tá? Então a limpeza é É feita em todo. apometria. Hã? Nesse caso é uma apometria, Não, não. não? Não, não. É só uma limpeza nos corpos todos. Ah, A sim, tá. apometria aí já é outra coisa. Aí já envolve um trabalho mais profundo. Inclusive, a apometria envolve os nossos irmãos desencarnados, tá? De várias áreas. Médicos, técnicos, enfermeiros, tecnologia, envolve caboclos, pretos velhos, elementares da natureza, Exus, pombagiras. Todo esse pessoal faz parte da equipe de trabalho da apometria. Aham, entendi. E aí você vai dar saltos quânticos nas vidas passadas da pessoa. Então é uma técnica diferente, tá? Uhum. Mas na apometria eu aprimorei minhas capacidades psíquicas. A apometria me ajudou a aprimorar minhas capacidades psíquicas.
tá? Porque depois do tempo que eu comecei a trabalhar lá, com odometria, o astral chegou para mim um dia e falou assim, ó, a partir de agora você trabalha sozinho. Eu falei, como assim? Não, você trabalha sozinho. Aí minha mentora falou assim, de modo geral, só eu vou te acompanhar, que eu vou te dar alguma orientação às vezes, tá? Uma coisa que você deve fazer, uma coisa que você não deve fazer, só. Porque aí eu perguntei por quê, né? Ah, tá, mas por quê? Não, porque eu não preciso mais da equipe. Você já sabe fazer. Então eu faço cirurgias, eu troco o pulmão, eu troco o fígado, eu troco o rim, eu troco órgãos das pessoas, tá? Então, mas nesse caso que você estava falando, você retira esses companheirinhos que estavam lá, né? Você faz essa limpeza. Mas pode ser que voltem outros, não esses, mas outros devido a pessoa continuar na mesma insistência, dos mesmos hábitos, né? Uhum. Isso é o mais comum, tá? A pessoa atrai gente, porque são frequências, né? Uhum. Então a pessoa atrai outras pessoas desencarnadas daquela mesma frequência. Você leva uma galera, dependendo da situação, você leva 80, 100, 200 pessoas que estão ali sugando aquela. Aí você leva aquele monte de gente, aí passam uns 15 dias, você vai lá olhar, ele está com 20, 30 já grudado nele de novo. Porque continua fazendo as mesmas coisas. Uhum. Aí entra o livre-arbítrio, né? É. E a E pessoa através do quer. conhecimento também, né, Almir? Porque as pessoas não têm conhecimento de nada disso. Então, a partir do momento que você já tem acesso a esse conhecimento e você quer fazer esse trabalho de cura, a pessoa tem que se interessar em conhecer mais como que funciona, né? Para ela poder se trabalhar. Sim, sim. É onde eu estou decidindo começar a fazer workshop, né, para ensinar as pessoas, e também a mentoria, né, que eu faço. Uhum. Eu ensino as pessoas a olharem para elas mesmas e vou passando esses conhecimentos, esses conceitos. Olha, quando você faz isso, você atrai porque é isso, 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 isso. Quando você faz aquilo, você atrai por isso. Ontem eu estava conversando com uma menina que mora na Espanha, ontem à tarde, no finalzinho da tarde, ela me ligou, eu tinha ficado de falar com ela mais cedo, acabei esquecendo. Aí ela me ligou, estava conversando. E aí ela não tinha noção, sabe, de uma coisa que ela estava fazendo. Ela falava assim, estou fazendo isso aqui e tal. Aí eu falei, pois é, mas porque assim, no sábado à noite ela me ligou desesperada, que ela estava assim muito, muito, muito mal, que ela chegou em casa assim a duras penas, que na rua ela estava caindo, tropeçando, e me ligou desesperada. Eu falei, calma, pera, vamos dar uma olhada e tal. Aí, fica aí, amanhã a gente se fala, vai deitar. Aí eu fui ver, vi tudo que estava acontecendo e vi que tinha uma galera em volta dela. Aí eu recolhi toda essa galera e tal, fiz o trabalho, fiz a limpeza toda. No dia seguinte ela me ligou e eu perguntei como é que você tá. Ela falou assim, não, depois que eu falei com você que eu fui deitar, eu já fiquei melhor e tal, dormi super bem, dormi a noite inteira. Fazia já uma semana que eu não dormia direito, estava acabada, dormi a noite toda e hoje eu estou muito bem. Só estou te ligando agora porque você falou que ia falar comigo mais cedo e tal. Eu falei, nossa, eu esqueci. Eu sempre peço para as pessoas, e me lembra, porque é atendendo um, é conversando com outro, e eu acabo me perdendo. E nem tudo eu coloco na agenda. E Uhum. acabo me perdendo. Aí ela ficou bem. Ela está bem. Hoje ela está bem. Esse negócio Mas, de a gente frequentar certos lugares, boates, tudo isso sobrecarrega, né? nossa, gente, se as pessoas fizessem ideia do que acontece nesses lugares, assim, as pessoas ficariam enojadas. Em Ah, shows, né? hã? Esses shows de grande monta, assim, que tem, que é muita gente que vai, futebol. Olha, as pessoas ficariam enojadas se elas soubessem o que acontece nesses lugares.
em jantares, gente, na casa das pessoas, porque você faz ali um jantar, reúne ali ó, seus amigos e tal, e aí começa a falar da vida alheia, falar mal de político, falar mal de não sei o quê. As pessoas não fazem ideia do que está acontecendo no astral. Eu vou assustar um pouquinho as pessoas, tá? Uhum. Mas o pessoal no astral vem, urina em cima da comida, defeca em cima da comida, urina nos copos de bebida das pessoas. Às vezes a pessoa está sentada aqui com o copo, o que põe o copo aqui do lado assim? Aí alguém do astral vai lá e urina, tem energia de urina na bebida e a pessoa está ali bebendo. E não sabe o que está acontecendo isso. Então, assim, olha, deixa para lá, o negócio é ruim. É, E aí, o astral conturbado, o pessoal que tá perdido, né? o pessoal está completamente perdido. E você acaba pegando, e você acaba, inclusive, ficando doente com essas energias, tá? Porque tudo é energia, né? Sim. E as pessoas adoecem, porque vem energia de doença aí nessas reuniões, vamos dizer, sociais, né? A coisa é ruim, tá? Aí, para você fazer a limpeza, não é. Eu falo para as pessoas assim, não é difícil. As pessoas falam, para você é fácil. Tá, para mim hoje é fácil, mas eu estou treinando isso há mais de 30 anos, Até você entender a dinâmica toda, ter todo o conhecimento que você já tem, entendeu? entendimento. Não é só o conhecimento, porque tem muita gente que tem o mesmo conhecimento que eu e não entende. Uhum. É porque eu nunca parei de praticar. Aí eu coloquei, tem 2 anos para cá que eu coloquei isso como terapia e agora eu estou divulgando. Eu fui fazer cursos de terapia quântica avançada, fui fazer um monte de outros cursos, né? Assim, porque as pessoas querem saber, esse conhecimento que você tem. Gente, o conhecimento que eu tenho, na verdade, é o conhecimento da prática no astral há mais de 30 anos. As E, pessoas pedem muito diploma, né? Mas mal sabem que só um diploma não resolve. Você tem que ter o conhecimento ali da prática mesmo, né? pois é, me fala uma coisa, quais os sábios, os grandes sábios da história tiveram diploma? Pois é. Nenhum, né? Não precisavam. Os chamados doutores da lei eram as piores pessoas, né? Eram os que tinham mais conhecimento e eram as piores pessoas. Pois é. Está tudo invertido. A cura, gente, ela é toda 100%. Assim como a doença, a cura é 100% energia. 100% energia. Tudo é energia. O ar é energia, o nosso corpo é energia, nosso pensamento é energia, nosso sentimento é energia. Não existe nada que não seja energia. Portanto, se você aprende a manipular a energia, você aprende a curar. E a energia tem a ver com a frequência? Sim, você vai trabalhar com a frequência na energia. Eu usei a palavra energia mais para entendimento das pessoas, mas você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu não falo em energia, eu falo em frequência. Energia é energia, tudo é energia. Agora, quando você sabe manipular a frequência da energia, aí você cura. E Ou que você. é O uma frequência? Explica para o pessoal. que é uma frequência? É o seguinte: a frequência é uma coisa variável, tá? A energia, ela é variável em quantidade, mas energia é energia. Você Uhum. pode ter mais energia ou menos energia. Mas a quantidade de energia
não é uma coisa que altera muito, nada. Tem 100 de energia ou 10 de energia. Isso não significa uma grande alteração em nada. Agora, se esta energia tem uma frequência baixa, uma frequência alta, aí tudo muda. O que é a frequência? É a velocidade em que a energia vibra, tá? Porque tudo para existir vibra, tá? Toda energia vibra. Então, se você tem uma vibração de 10 Hz, significa que aquela energia vibra 10 vezes por segundo. É uma frequência baixa. Se aquilo vibra 50 vezes por segundo, então você tem uma frequência de 50 Hz. Já é uma frequência alta. Toda doença, todo pensamento que não é bom, todo sentimento que não é bom, ele tem uma frequência baixa, tá? 7 Hz, 8, 9 Hz, chega até aí uns 10, 15 Hz, mas não passa disso. Geralmente é baixo. Existe uma tabela que coloca lá uma frequência até um pouquinho mais alta, mas é mais baixo. Aí, agora, as energias de alta frequência, por exemplo, o amor, tem 700, 900 Hz, 1000 Hz, ou seja, ela vibra numa velocidade altíssima. Ela faz 1000 movimentos por segundo. Olha que diferença. Enquanto que a doença, ela vibra em 10 Hz, 8 Hz, 5 Hz. A raiva, o ódio, que são sentimentos que eu sempre uso, né, de baixa frequência, eles vibram assim, 20 Hz, 15 Hz, 10 Hz. É como se eles não aproveitassem a frequência. Como se não aproveitassem a energia, né? Eles bloqueiam, são sentimentos que bloqueiam a frequência, né? Então ele vibra devagar. Então fica uma coisa pesada, que a gente fala, né, que é pesado. Uhum. Então a quantidade de energia, ela não é tão importante quanto o número da frequência. Tá? É E bem aí, no quando bloqueio mesmo, né? Bloqueou, você não tem. Fica estagnado naquilo, né? você E fica. quando ela tá fluindo, quer dizer que é boa. Ela tá subindo, tá fluindo, tá fluindo. Está fluindo. É o que tá acontecendo aí com o planeta. É só você acompanhar a frequência Schumann. Uhum. Nós vivíamos aí numa faixa de, sei lá, de 5 a 9 Hz, 10 Hz no máximo, que era a vida no planeta Terra. Agora, tem dia que nós temos pico aí de 150, 170 Hz. Não tá estável ainda, né? Ainda não. Vai estabilizar entre 45, 60, 65. Vai estabilizar, mas ainda vai demorar um pouco. Porque ela vai e volta. Quando ela sobe é porque chegou informação do Sol. Aí ela volta a baixar, é o tempo que a gente tem de absorver essa informação, o corpo fazer mudança e tal. Uhum. Aí sobe de novo e vem mais informação. A informação, na verdade, não para de chegar, mas quando tem esses picos é que tem muita informação chegando. Mas isso pode prejudicar quando estiver no baixo? Porque tem picos, mas ela baixa novamente. Isso pode prejudicar a gente na saúde? Olha, se você entrar em ressonância com essa frequência, sim. Uhum. Se a frequência abaixa e você está com a frequência baixa, você entrou em ressonância. Aí você a, a possibilidade de você gerar alguma doença em você é muito grande. E tá aí as pessoas que têm fadiga crônica, tem um monte de coisa, porque elas estão sempre vibrando numa frequência baixa. Estão sempre em ressonância com essas coisas. Aí, parasitas, vermes, tudo isso daí começa a assumir o corpo da pessoa, tá? Porque todos esses. Então, o sistema sabe disso porque ele se utiliza quando ela está baixa, ele joga as piores coisas nas mídias para baixar mais ainda a frequência da pessoa e ela vai ressoar com essa frequência que está Isso. baixa, né? Eles sabem exatamente o momento de jogar as informações que vão baixar a frequência.
Sim. Aí as pessoas entram num modo doente Uhum. e correm para onde? Para a farmácia, né? Exatamente. Do Aí jeito que vão eles querem. É isso que eles querem. E aí vão se envenenar mais um pouco, Uhum. piorando a situação, no mínimo mantendo aquela situação. Né? Eu já cuidei de várias pessoas que falavam assim, eu continuo o remédio? Olha, decisão é sua, eu não posso falar para você parar ou não. As pessoas, eu vou parar. Tá bom. Aí passa um tempo, tô bem. E o remédio? Não, eu parei aquele dia. Tô bem. É você lidar com energia. Gente, tudo é energia. Qualquer coisa que você imaginar é energia. Aliás, a própria imaginação é energia. Tudo, né? Tudo. Nada foge. Ou seja, você aprendeu a lidar com a energia, manipular. Eu fui em 2020, 2021, eu fui acusado seriamente de ser um manipulador de energia. Você é Oh, um meu Deus. manipulador. Hã? Oh, meu Deus. A pessoa deu de Quem não é, a tudo. pessoa não é também. Ela não se toca Não, que não. ela é um manipulador de energia. Pois é, só não sabe. É que eu sou mais consciente, né? Ela botou o dedo na minha cara, assim, uma mulher. Falou, você é um manipulador de energia. Eu olhei para ela e falei, claro, se eu não fosse, eu não faria o que eu faço. Eu não teria como eu fazer o que eu faço. E E nem ela foi estaria curada, vivo, né? nem estaria vivo. Não, e ela foi curada. Eu curei essa Aham. mulher. Tá? E depois ela me acusou de ser um manipulador de energia. Eu falei, sim, claro. Se não fosse, eu não fazia o que eu faço. Tá? Restaurar o osso, restaurar o organismo. Restaurar o osso, tudo bem. Os órgãos, eu ainda não tive acesso. Tá? Mas num próximo passo, num próximo momento, aí eu estou treinando. Já fiz algumas restaurações mas daquilo que está lá, né? Então, por Aham. exemplo, o pulmão do cara, eu troquei o pulmão dele, eu troquei os pulmões dele, não só dele, de mais outras duas pessoas também. Agora, ele não tem um rim. Ele perguntou: você pode repor meu rim? Eu falei: por enquanto não, mas vai chegar o momento. Então, assim, a pessoa estava com um monte de pedra no rim e ia operar. Eu falei: quando vai operar? Eu vou operar daqui quase 2 meses. Eu falei: tá bom, vou dar uma olhada. Aí fui, fiz o trabalho. Aí 2 meses depois a pessoa foi lá e falou assim: o médico falou que tem umas pedrinhas lá que já dissolveu. E as pedras dissolveram, então assim que ele vai esperar um pouco mais para ver se esse processo continua e tal. Beleza. Dissolveu as pedras. Aí não é só manipular a energia, aí tem técnicas também que você precisa aprender a utilizar, tá? Para você, por exemplo, pedra no rim, pedra na vesícula. Você pega tudo, coloca num canto, aí você coloca em volta lá de uma forma especial e para aquilo vai ir dissolvendo ali que vai ficar tão fino, mas tão fino que a pessoa não vai sentir na hora de expelir. Então Uhum. não é simplesmente manipular a energia. Manipular a energia é a parte mais importante, Sim. mas tem que ter vários outros conhecimentos e prática. Coisa que médico daqui, quando desencarna, vai aprender lá do outro lado. Quando chega lá, eles não servem nem para faxineiro do hospital. Ficam bravos. Eu É. fui médico de 50 anos. Então, você quer trabalhar no hospital? Quero. Aí entrega uma vassoura para ele. Mas não entra lá não, tá? Varre só em volta. Eles ficam bravos, né? Eu Daniel falo. San. Hã? Daniel San. Primeiro, É. encera. Depois. E aí, primeiro insere assim, depois você pinta Aham. assim. Mas que isso e tal? Estava aprendendo os movimentos, treinando os movimentos. Como é que fala? Criando memória muscular, né? É. Pois é. E assim, não é à toa que as casas espíritas estão abarrotadas de médicos. Não é à toa que
as universidades criaram, a primeira, se eu não me engano, foi a Universidade do Ceará, criou uma cadeira na faculdade de medicina chamada medicina espiritual, tá? Isso já tem mais de 10 anos. Tem que ver, não sei quanto tempo, mas é mais de 10 anos. Que foi criada lá na Universidade do Ceará. Foi a primeira do Brasil e o povo está acordando para também implantar esta cadeira nas outras faculdades, porque ou aprende, ou então vai deixar de ser médico, tá? E há um tempo atrás, não faz muito tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa falar, aqui em Campo Grande, que ela falou assim, ah, cara, eu fui no médico, fiz uns exames, não sei o que e tal, papai chegou na terceira, acho que na terceira consulta, o médico pegou aquele monte de exame, olhou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você continua com todos os sintomas. Ah, continuo. Pois é, o seu problema não é material, o seu problema é espiritual. Eu vou te dar o endereço de um bom centro espírita, você vai lá porque lá você vai achar a cura. A medicina não vai te curar. Eu fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, que legal, o médico fez isso? É, o médico fez isso. E aí, quando chegou lá, o médico estava, era trabalhador da, da casa, ela quer dizer, eles já estão se dando conta que eles têm uma limitação muito grande. A limitação Eu deles acho, não eu acho assim que eles estão sentindo muito, né? Você vê, assim, os novinhos que estão saindo também, eles estão sentindo muito isso. Só que o sistema teima ainda, Uhum. né? O sistema não está colaborando muito, mas as pessoas já estão sentindo a necessidade, né? Já. As pessoas estão assim. E em São Paulo tem lá duas ou três pessoas, tem em outros lugares também, mas eu lembrei agora de São Paulo. E da pessoa ir no médico, depois o médico olhar o exame e perguntar, vem cá, você é religioso? Ah, sou. Por quê? Para que santo que você reza? Por quê? Não, porque, ué, não tem mais nada no exame? Não era para estar assim. Então, para que santo que você reza? A pessoa dá a risada. Não, não rezo para santo nenhum, só rezo. Pronto, entendeu? Tem, tem uma mulher em Porto Alegre que tem uns. Foi agora, no começo do ano de janeiro, fevereiro. Ela me ligou desesperada que ela ia perder o pé no dia seguinte. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, não, eu vou amanhã no médico e a médica, não, a médica falou que se não tiver desinchado até amanhã, não vai ter jeito, ela vai ter que amputar meu pé. E eu estou desesperada, que a mulher, mas a mulher é apavorada. Eu falei, o que que aconteceu? Não, eu fui picada por uma aranha. Por uma aranha. Picada por uma aranha. E o meu pé, tá, ela mandou foto do pé, o pé dela tá uma coisa horrível. Assim, o pé, a batata da perna, aquela região ali, né? Tava uma coisa horrível. Eu falei, tá bom, vou dar uma. Que hora você vai no médico amanhã? Ah, eu vou, acho que era 8, 9 horas da manhã. Eu falei, tá bom, vou dar uma olhada no seu pé. Falei pra ela, vai deitar. Aí ela foi deitar e tal, eu olhei, fui lá, mexi, no dia seguinte ela me ligou. Falei, e aí? Amputou o pé? Brinquei com ela, né? Ai, credo, pelo amor de Deus, não. Acordei com o pé desinchado, menos da metade do que estava inchado. Até consegui colocar o pé no chão. Fui na médica, a médica olhou, achou estranho, falou assim, não, não vamos mexer por enquanto, vamos esperar ver o que acontece. Aí eu dei mais uma olhada no pé dela, tá normal, tá andando, tá. Aham. Voltou normal. Energia. Pô, mas não foi o veneno da aranha? E o veneno da aranha é o quê? Energia. O veneno não é uma energia de baixa frequência? Você É. vai lá, você vai lá, trabalha com alta frequência em cima, dissolve a baixa frequência. Só Então, isso. muitas coisas acontecem com a gente devido à nossa frequência naquele momento, né? Uhum. Sim, Então, esses animais peçonhentos se atraem por essa frequência, por isso que acontece? sim, claro. Eles vêm até você porque você atrai. Não é o contrário, não. Eles é que vêm até você. Por que que tem gente? Ó, você quer ver uma coisa? Eu gosto de falar, eu gosto de falar da
da gripe espanhola. Na gripe espanhola, matava horrores. Tinha um monte de gente, teve um monte de enfermeira e também de médicos. Na época, enfermeira era tudo mulher, né? Na época da Primeira Guerra, que trabalharam durante toda a gripe espanhola, no meio dos doentes, e não pegaram nada. Por quê? E aí? Abafa, Rose. O que a Rose escreveu aí? Carrapato é também. Também. Porque Abafa. carrapato é uma peçonha, né? Não deixa de ser uma peçonha, então atrai. A gente atrai. Uhum. E aí, quando você está numa frequência alta, eles não conseguem chegar perto de você. Até porque se chegar perto, eles morrem, né? Então, quando eles sentem a frequência alta, eles correm o Vai. contrário, correm longe. Corre para longe. E isso é só uma questão de frequência. Tá? Interessante. Então, interessante, Eu né? tinha uma pergunta aqui, É. que você meio que respondeu elas, mas quais evidências científicas existem que sustentam a eficácia da terapia psicoenergética baseada em princípios quânticos? Então, quando você pergunta, essa sua pergunta, ela está baseada 100% no materialismo. Uhum. Já foge completamente da terapia quântica. Porque a terapia, a física quântica, ainda não, os físicos ainda não conseguem explicar. Energia é energia. Qual é a base científica? A base científica é o astral. Essa é a base científica. Não existe base científica humana para explicar isso. Tanto que é chamado de milagre. O que significa a palavra milagre? A palavra milagre significa eu não sei o que é isso. Aí o pessoal deu a palavra milagre. Você quer ver? Então, Eu arrumo confusão toda vez que eu falo isso. Eu falo assim para o pessoal, Jesus fez milagre? Quando estou conversando com religiosos, principalmente, né? Nossa, aí o pessoal fala, nossa, Jesus fez muitos milagres. Ah, é? Eu pergunto, quais os milagres que Jesus fez? Ele curou cego, ele fez coxo voltar a andar, paraplégico, né? Tetraplégico, voltar a andar. A mulher que sangrava parou de sangrar. O cara que não via voltou a enxergar. Como é que fala? O leproso se curou. Nossa, Jesus fez inúmeros milagres. Multiplicou os pães e os peixes e tal, e aí a lista é grande, né? Eu é? Aí eu falo para as pessoas, falo assim, então, cara, Jesus não fez nenhum milagre. Aí ficam bravos comigo, né? Como Jesus não fez nenhum milagre? Porque Jesus sabia o que estava fazendo. A palavra milagre significa eu não sei o que é isso. Ele aham, sabia. Então, ele não fez nenhum milagre. O milagre ficou para nós, que não sabemos. Aí, usando isso que eu falei, eu pergunto, qual é a base científica no trabalho de Jesus? exatamente. Almir, então você está falando que você faz a mesma coisa que Jesus? Ele não disse para nós, sois deuses? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais? Basta que tenham fé? Eu decidi ter fé. Acreditar que eu sou como ele. É só isso. Provem cientificamente. Não existe como. Pedir prova é uma questão de materialistas. É, lá no meu canal, terapia energética, limpeza energética e terapia no YouTube, eu coloquei agora o mês passado
O primeiro depoimento lá, eu estou com vários aqui, é de uma pessoa que o irmão era viciado em droga, droga ilícita. Uhum. E eu tirei ele do vício fazendo limpeza energética, sem que ele soubesse que ele estava recebendo a limpeza energética. Porque não é energia. O uso a droga não é uma energia. Usar essa droga, você está ingerindo uma energia, você está alterando a sua energia. Eu acho que eu tenho perguntas aqui tá aqui, ó. Também está fazendo milagre nos dias atuais. A Rose está falando que o Dr. Joe Dispenza também está fazendo milagres, entre aspas, nos dias atuais. Sim, tem várias pessoas, pouquíssimas ainda no mundo, que entenderam esse processo. Pouquíssimas. Tá? Sei lá, se tiver meia dúzia é muito. Mas está aí. Acontece. Basta ter a chamada fé quântica. Quântica. Tem aquele Você vai menininho, acreditar. né? Esse menininho que esses dias apareceu aí, que ele vê aura e foram fazer entrevista com ele. Ele também faz isso. É no Nordeste, né, se eu não me engano. Não, é Aqui no Rio no Grande do Sul Rio Grande do Sul? ou Paraná, Santa Ah, Catarina. bom, tá, bom, tá, é aqui no Brasil, eu sei, eu já ouvi falar desse menino, que ele já andou fazendo umas coisas muito legais. Uhum. É uma pessoa que já veio acreditando. Então, se você quer prova científica para passar por um tratamento desse, você vai ficar esperando a prova científica que vai demorar muito ainda até a ciência aceitar uma quarta dimensão daí para cima. Tá? Verdade. Os próprios físicos quânticos, os caras que escreveram livros e livros e fizeram filmes, eu já assisti vários filmes, eu assisti o filme básico que explica o livro. Eles não explicam nada, na verdade. E eles não ensinam nada. E os físicos ortodoxos estão fazendo o possível e o impossível para rebater a física quântica. E olha Manipular que energia. Hã? o próprio Einstein, né? Ele estudava física quântica, né? No final da vida ele aceitou a física quântica. Aham. Tá? Ele aceitou E, Jesus. aceitou, aceitou Jesus é ótimo. Você entendeu? Literalmente. Aceitou o que ele falou, né? Aceitou o que Jesus Aham. falou. Tá? Então Jesus falou e fez um monte de coisa que até hoje ninguém acredita, ninguém aceita. Tá? Então, Uhum. quando você trabalha com energia, você está trabalhando em uma outra dimensão. Você não trabalha na dimensão material. Tanto que eu não olho a pessoa materialmente. A pessoa fala para mim o que está sentindo. Para mim é o suficiente. E às vezes nem fala. Tá? Onde é que está sentindo? Estou sentindo uma dor generalizada. Aí eu vou lá, desdobro a pessoa e vejo um ou vários pontos de energia, né? Aham. De É que às vezes baixíssima a frequência, dor tá num lugar, mas não é. Ela tá, como que fala? Sendo generalizada. irradiada, É, né? Irradiada de um outro lugar. por exemplo, tem gente que fala assim, eu estou com dor no fígado. Aí eu falo para a pessoa, o fígado não tem inervação, o fígado não sente dor. A dor está em outro lugar, está irradiando para aí, mas o fígado não sente dor. Você Uhum. acha que é no fígado. Aí eu vou lá olhar e vejo que tem energia concentrada em outros órgãos. Aí limpa tudo aquilo, tira tudo aquilo, coloca uma energia de cura e tal, aquela coisa toda, aí a pessoa, e aí? A dor do fígado passou? Ah, a dor no fígado passou. O fígado não dói, gente. Ele não tem inervação, né? Muito interessante, né? É muito interessante. E quando você começa a trabalhar, quando você começa a vivenciar isso, é algo assim que, olha, não tem palavras para descrever, tá? Não tem palavras.
Às vezes as pessoas ligam. Semana passada mesmo, semana retrasada, a pessoa ligou para mim, estou sentindo isso, vou no médico. Mas eu queria que você fizesse uma limpeza. Falei, tá bom, vou fazer a limpeza e você vai parar de sentir isso. Para que você vai no médico? Não, eu vou no médico, assim mesmo. Tá bom. Aí eu já aviso a pessoa, pode ir, mas você só vai gastar dinheiro. Eu já aviso. Aí eu fiz a limpeza e tal. No dia seguinte mesmo, a pessoa me ligou, mandou mensagem, né? Falou assim, ó, eu acordei bem, não estou sentindo mais nada, mas eu estou com medo de voltar. Vou no médico, vou fazer os exames. Tá bom. 2 semanas depois, a pessoa me manda mensagem, me mandando os exames. Mandou, tirou, escaneou os exames, né? E me mandou. Mas eu tenho um médico, eu não entendo. Aí, ó, tá aí os exames. Eu olhei e falei, tá, e o que que significa isso aí? Você foi no médico? Já levou os exames? Ah, fui, levei. Aí, o que que deu os exames? Esse que você me mandou. Ah, o médico falou que eu não tenho nada. Os exames não deu nada. Não vai encontrar nos exames, porque está em outra dimensão. Está vibrando daquela dimensão para cá. Foi o que eu expliquei no começo da conversa. É Santa Catarina, menino. Santa Catarina, menino. Uhum. Quer dizer, é outra conversa, sabe? E as pessoas ainda estão absurdamente materialistas e não entendem. Anteontem, um menininho de 1 ano e 2 meses, lá no Nordeste, não lembro, Maranhão, a mulher me ligou 4 e pouco da manhã. Ah, Elmir, meu neto tá lá no hospital, não sei o que foi. Não, a gente não sabe que só tá vomitando, não pode vomitar, não sei o que e tal. Tá bom. Aí ela pegou e mandou uma foto do menininho, que tava lá no colo da mãe, lá no posto de saúde, lá esperando ser atendido. Eu falei, tá, vou dar uma olhada nele agora. Quando foi 11 e pouco da manhã, ela mandou uma filmagem do guri em casa, engatinhando na cama, brincando com ela, brincando com o avô. Foram atendidos pelo médico? Não, o médico falou que ele não tem nada, tem uns remédios para ver se ele para de vomitar. Ele vomitou depois? Não. Já mamou? Já mamou. Vomitou o leite? Não. Então, pronto. Era energético. Tinha uma série de coisas. E no caso da criança, esse Ah, energético, ela está frequenciando isso ou ela está recebendo a frequência do ambiente? olha, de modo geral, a criança ela mais recebe a frequência do ambiente. Mas não vamos nos esquecer de que não existe a criança. Está Uhum. criança naquele corpo. Então, ele tem, sim, uma brecha energética para receber influências externas, porque ele já vem com essa Ele já bagagem, vem com vícios, né? Com já vem vícios com energéticos. isso, Hum. vícios emocionais, mentais, que ele ainda não está consciente desses vícios, mas já está ali com ele. Ah. Aí ele tem a porta aberta para ser atacado. É isso. Então, as pessoas falam Uhum. assim, a criança. Não é criança. Está momentaneamente criança, porque daqui a alguns anos já Ah. virou adulto. E os animais, Almir? Olha, os animais, de modo geral, eles não têm bem por que desenvolver certas doenças, né? Então, o que acontece? Principalmente os animais domésticos, como gato e cachorro, eles absorvem a energia do pessoal da casa. Porque, inclusive, o grande papel deles perto da gente, dentro de casa, é nos proteger, tá? Dessas energias com frequências baixas. E eles, para nos proteger, eles absorvem essa energia para eles. E acabam ficando doentes, que eles absorvem tanta energia que acabam ficando doentes. Ah, então se o cachorro tiver não sei o quê, você cuida? Sim, de vários, eu cuido de vários. Lá em Curitiba, esses dias, tinha 2 lá. Ah, eu não sei. Fui lá, olhei os 2 bichinhos, estão bem, estão Uhum. tranquilos. Cachorro, também cachorro. E gato, também. E cavalo, também. Gente, tudo é vida, tudo é energia. Agora, precisa saber lidar, porque você não pode, por exemplo, a quantidade de energia e frequência que você aplica no ser humano é diferente
da quantidade e frequência que você aplica num animal. Porque a sensibilidade deles é extremamente mais apurada do que a nossa. Então tem que ter cautela, porque senão você sobrecarrega ele também. Uhum. Tá? E as plantas? Hã? A Rosa está perguntando, e as plantas? Ué, a mesma coisa. A planta não é vida? Não está viva? Não tem um espírito ali habitando? É vida. É energia, de qualquer jeito, do mesmo jeito. Quando você. E já tem até foto killer, filmagem, quando a pessoa vai lá, conversa com a planta, tá, a planta começa a irradiar uma energia maior, assim, a aura da planta aumenta quando você vai lá, faz um carinho, conversa com ela. Tem um caso bem interessante de um pesquisador, eu não lembro em que país que foi, que ele tinha uma estufa, e aí ele comprou um equipamento que ele conseguiu, aliás, um equipamento de outros pesquisadores que leem a frequência das plantas, as animais, pessoas, mas ele estava fazendo experimento, ele pegou o aparelho e foi fazer experimentos na estufa da casa dele. E aí ele viu que cada planta tem uma frequência diferente. Por exemplo, ele tinha 5 plantas iguais, aí ele ia lá e via que a frequência era quase igual. Mas quando ia para uma planta que era diferente daquelas, a frequência era outra. Aí ia para outra planta, a frequência era outra. E tudo muito harmônico. Aí ele chamou um amigo dele para mostrar aquilo, o pesquisador também. Falou, cara, eu tô com o aparelho aqui, vem aqui ver. Aí o cara pegou e foi lá. Aí chegou lá, ele falou, olha, cara, que coisa. E começaram a testar. E que coisa bonita, não sei o que e tal. Aí ele foi numa planta e quebrou um galinho da planta para fazer um experimento. E aí o aparelho começou a fazer um barulho, assim, horrível, sabe? Desarmônico. Um barulho assim. Aí ele falou, ih, cara, acho que o aparelho está com problema. O amigo dele falou, pode ser, acho que deu problema, né? Ele falou, não, mas peraí que eu tenho dois, eu vou lá buscar o outro. Aí ele saiu da estufa. Quando ele estava saindo da estufa, o barulho voltou a ficar harmônico. Aí o cara falou, opa, não é o aparelho. E aí ele levou perto da planta que foi agredida e viu que estava harmônico. Quando o cara voltou, que ele vinha voltando com o outro aparelho, o aparelho de novo entrou em. Aí ele falou, cara, não é o aparelho, é você. As plantas entraram em desarmonia energética quando você se aproximou, porque elas estão te reconhecendo como um agressor. E aí eles fizeram o teste. Será? Ele falou, vamos testar, sai da estufa. Aí o cara saiu da estufa e as plantas voltaram a vibrar em harmonia. O cara entrava na estufa, as plantas entravam em desespero, começavam a vibrar em desarmonia. Uhum. Ficaram Porque magoados. não, não é que magoadas, é que reconheceram ele como um agressor. Sim. Então isso é a vida que Uhum. pulula em todos os lugares, tá? Nas plantas, nos animais, em tudo. Tadinha das gramas, né? Que a gente pisa A toda vez. gente pisa, né? E a gente vai lá, pisa, ainda quando tá com o pé sujo, ainda arrasta o pé para limpar. As bichinhas É, têm que ser forte, tadinha. pois é, e a gente sai pisando. É uma agressão. Quer Uhum. dizer, tudo é energia. E já existem aí alguns aparelhos que demonstram isso para gente, tá? Agora, quando você aprende a lidar com isso, você consegue reverter praticamente todas as situações. Não é reverter tudo, ainda não estamos liberados para reverter tudo. Mas não falta muito tempo, acredito que mais 1 ou 2 anos aí, nós vamos receber liberação aí para poder fazer de tudo, tá? E você tem que ter Então, consciência, né, Almir? Primeiro você tem que ter consciência de si, né? sim, de você mesmo. Se você não acredita que você é capaz, como é que você vai fazer alguma coisa pelo outro? Se Uhum. você não acredita que é capaz. Não tem, é física quântica.
Tá? É a física quântica na prática. Não adianta pegar a física. Você pode ler 200 livros de física quântica. Você não vai aprender o que a gente aprende na prática, com o que a gente aprende no mundo astral. Você falou do Einstein, né? Ele falou o Sim. seguinte, falou é, a, 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 a física quântica é baseada em informação. Eu falei, como assim informação? Ele falou, informação. Tudo é informação. Você é uma informação. Cada célula do seu corpo, cada átomo do seu corpo é uma informação. Então, a física quântica é baseada em informação. Ele explicou em duas laudas, uma única folha escrita dos dois lados. Aham. Ele resumiu tudo. Eu fiquei de cara no chão, assim, falei, meu pai, é só isso? Ele falou, é só isso. Eu falei, que loucura, que coisa mais simples. Ele falou, é muito simples. E não Essa... deram o prêmio para ele, né? Porque não Hã? podia premiar isso, né? Eles não deram o prêmio por conta disso para ele, porque não podia disseminar isso, né? Não era de Não, interesse. nem o Max Planck, esse pessoal, ninguém recebeu Uhum. prêmio, nada, porque, e até hoje, quando fala. Esses dias eu ouvi eu peguei aqui um corte de um podcast de um físico. Estava escrito lá, físico explica sobre física quântica e tal. E o cara falando, o cara assim, rebatendo a física quântica de uma forma extremamente materialista. Por que, que ele estava fazendo aquilo? Porque eles não aceitam aquilo que eles não podem pegar e controlar. Eles acham que eles não podem pegar. E Eles controlar acham também. que eles não podem controlar. Porque eles querem pegar literalmente. Eles querem pegar sim. Eles não entendem que eles podem pegar de outra maneira. Eles não Ô, Almir, entendem. Ah, até a gente pegando, a gente não tá pegando, né? Porque existe uma energia daqui e uma energia daqui. A gente não tá encostando, né? o Não contato real, encosta, o contato físico não existe. não existe, né? Não, o contato físico não existe. Simplesmente ele não existe. Uma pessoa pega na outra, as duas Ah, sentem, mas não o contato real, físico que a gente acha, ele não existe. Não é possível, porque existe uma camadinha ali que não permite. tanto é que quando você dá choque, dá pra ver pelo choque, né? Você dá choque na outra pessoa. Você Falando viu, as coisas. você já viu a fagulha saindo? Aham. Eu já vi Você na acende. cama, porque tem esses tecidos hoje em dia, né? Tudo uma beleza para você usar. Não, é tudo. E você, se você quiser, por exemplo, acabou a energia em casa, aí você não tem fósforo. Você quer acender o fogão, você pega uma coberta dessa, esfrega em você, aí É, você chega lá perto da boca do fogão, liga o gás, quando você chega com o dedo perto, o seu dedo sai a fagulha que acende o fogão. uma vez estava tudo escuro no meu quarto e eu mexi o cobertor. Para quê? Eu vi assim, tá, 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 tá. Clareou tudo. Foi muito massa. Ué. Aí você vê. Energia estática. Aí você vê a energia que você tem. E isso é café pequeno, tá? Olha, isso que eu faço, isso essa técnica que eu uso de manipulação de energia, foi o que afundou a Atlântida, Por mau uso, né? por mau uso. A última Atlântida foi afundada por uso dessa técnica, pelo mau uso dessa técnica. Porque eles usaram essa técnica para fazer guerra. Hum. Até um certo momento, essa técnica era usada para cura, para uma série de coisas boas. De repente, eles começaram a usar essa técnica para fazer guerra. Para um Aí, prevalecer sobre o outro grupo, né? dois grupos entraram em conflito, a frequência baixou, o continente foi para o fundo do mar. Olha o tamanho da responsabilidade em aprender e saber lidar com isso.
né? Porque o que segurava ela ali eram as pessoas, a energia, né? Era a energia, era a A frequência. troca, né? A troca entre todos ali, frequenciado. A frequência era boa, então o continente se manteve flutuando. Quando a frequência baixou, porque era um continente de quarta dimensão, nós não veríamos ele. Uhum. Quando a guerra começou, a frequência começou a baixar, tanto é que de vez em quando encalhava ali um navio ou outro, porque os caras estavam navegando, de repente a ilha aparecia e eles encalhavam. Aí passava um tempo, de repente a ilha desaparecia e eles voltavam a estar no mar, ficavam desesperados. Daí surgiram essas inúmeras histórias que tem aí, né? De coisas que Uhum. aparecem no mar e somem no mar. Era a Atlântida, aparecendo e desaparecendo, porque ela estava oscilando na frequência, até que ela baixou a frequência e afundou. E lidar com energia. É isso. O risco é altíssimo você aprender a lidar com isso. Tem que ter autorresponsabilidade e responsabilidade com todos ao seu redor, né? Muito grande, porque dá vontade de sair desesperadamente fazendo as coisas? Dá vontade. Mas é isso. Você quer assumir o retorno disso? Não. Não, ninguém quer. Eu também não. Eu falo para o pessoal assim, Almir, por que você não faz tal coisa? Eu falo, porque isso vai me levar para um fundo de poço que eu acabei de sair. Não estou afim de voltar para lá, não. É a nossa chance agora, né? De sair disso aí. A chance é agora. Não vai ter outra, neste planeta não vai ter outra chance. Uhum. Tá? Almir, e você vai fazer algum curso? Vai ministrar algum, como fala? Workshop? Workshop por esses dias? Olha, dia 26 eu vou fazer um workshop, que eu já fiz 2 pilotos desse workshop, funcionou muito bem. É um workshop onde eu ensino as pessoas a desfazerem as suas realidades paralelas, tá? Elas desmancharem as suas realidades paralelas. Como que é isso, Almir? É o seguinte, 90%, 95% dos nossos bloqueios em tudo na nossa vida, inclusive as próprias doenças, somos nós que criamos, tá? Uhum. E nós criamos isso todos os dias de forma inadvertida. E eu, ao longo, com a experiência que eu tenho, eu criei um comando bem grande que precisa de você ter um conhecimento básico e entender como são essas criações paralelas, né, esses mundos paralelos ou universos paralelos, como a gente fala, que são cópias nossas que nós criamos, com um, um sentimento, né, uma emoção específica, com um pensamento específico, e aquela criação fica em looping naquele sentimento, naquele pensamento, gerando sempre a mesma energia. E ele, como você criou, está conectado em você. Então ele fica mandando para você aquela energia de volta para que você continue pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa e continue alimentando ele. Então você entra em processo de simbiose e você fica prisioneiro disso, de todos os sentimentos de baixa frequência que nós temos. E aí eu ensino as pessoas a trabalharem isso e eliminarem essas suas cópias no astral. É uma das causas das doenças, né? É uma das grandes causas das doenças, porque vai reverberando. A gente faz uma criação em média a cada 200 milissegundos, tá? Uhum. Você está criando o tempo inteiro. Então, você pega um sentimento, por exemplo, você pega o sentimento da raiva. Você tem centenas de milhares de cópias suas, tá? Que existem, elas são reais, no astral, enviando raiva para você.
E aí você sente raiva porque você precisa sentir raiva para retroalimentá-las. E elas enviam de volta um pouco dessa raiva para forçar você a sentir mais raiva para continuar a alimentá-las. E você fica num círculo vicioso. E as que prevalecem é aquela história, é o lobo que você alimenta, né? É a historinha do índio lá, né? O lobo bom e o lobo mau. Quem vence? O que você alimentar. E qual é Uhum, o lobo que nós costumamos alimentar? Né? né? A humanidade toda faz isso. Então É. eu desenvolvi, tá, uma maneira de nós eliminarmos essas criações. Já fiz, como eu falei, já fiz 2 pilotos, as pessoas ficaram maravilhadas, amaram. Ai, que maravilha! Estou me sentindo mais leve, estou me sentindo... E agora, dia 26, eu vou fazer o primeiro, porque eu fiz os pilotos, né? Agora eu vou fazer o primeiro workshop para ensinar as pessoas dia 26 agora. Essa semana agora, semana que vem, vai estar mais perto. Já soltei aí o encartezinho, né? Depois eu te mando, pra Uhum. gente divulgar. Mas aí que eu vou pegar mais pesado um pouquinho quando estiver mais perto, porque não adianta fazer isso, né, numa distância muito, assim, num tempo muito antecipado, né? Sim. Mas eu vou fazer. E aquele workshop que você assistiu comigo lá, de apometria, eu também vou fazer ele, mas eu vou fazer ele presencial aqui em Campo Grande, de novo, tá? E aí depois daquele eu tenho mais 2 prontos, se as pessoas quiserem, tá? Agora, você perguntou do curso para lidar com o psiquismo, esse Hum. eu ainda não tenho segurança em fazer. Não que eu não tenha segurança, eu, no sentido de ter conhecimento, é segurança do que as pessoas vão fazer com isso. Não é todo Tá? mundo, né? Pode estar tendo acesso ainda. Não, ainda não. Porque se dá um negócio desse, tá, você manipula energia, eu manipulo energia para curar. E se uma pessoa resolver fazer isso para matar alguém? Ela consegue. Sim, E aí? Fui eu que ensinei, né? pois é. Como alguns centros de baixa vibração fazem, né? Entendeu? Mas e quem tiver interesse do workshop, como que ela faz para entrar em contato com você? Entra em contato pelo meu telefone, 67 999 894 861. Entre em contato pelo WhatsApp, porque eu costumo não atender telefonemas de números que eu não conheço. Porque tem tanto golpe por aí, com a Sim, sua eu voz. também. Pois é, quando eu atendo número que eu não conheço, eu não falo nada, eu fico quieto. Quando é alguém que quer falar comigo, a pessoa fala. Quando é golpe, o pessoal fica em silêncio. Então eu já fico meio ressabiado, porque com as IA que Sim. tem aí, se você fala, alô, quem está falando? Eles já captam a sua voz e já podem usar a sua voz para fazer, para dar Tá golpe, demais, tá tá? demais, então. Tá demais de perigoso. Então eu Uhum. peço para as pessoas entrarem, enviarem mensagem, né? Aí eu faço a chamada depois de vídeo e converso com a pessoa, tá? Tanto para Tá certo. terapia, como para mentoria, como para o workshop. Mas eu vou fazer como é que fala? Vou fazer uma propaganda maior, né? A partir provavelmente da semana que vem, para poder comunicar às pessoas, que aí vai dar 2 semanas de antecedência, né? Que Aham. aí, que aí vai para poder falar para as pessoas quando é que vai ser e tal. Duração em torno de 2 horas, 2 horas e meia, dependendo da quantidade de perguntas que tiver, né? Às vezes demora mais um pouquinho. Mas os 2 pilotos que eu fiz, as pessoas não falavam nada. E aí chegou uma hora eu perguntei, falei, gente, das duas, uma, vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada? Se eu E estiver presente, eu vou perguntar. ótimo, ótimo. E aí as pessoas, aí tanto nos 2 pilotos, uma das pessoas virou e falou assim, não, tá excelente, continua, a gente não quer te interromper, continua explicando. Então tá bom, então seguir explicando. Até a hora que nós fizemos o exercício. Depois, várias das pessoas me mandaram mensagem. Olha, estou me sentindo mais leve, eu fiz com mais
duas criações mentais minhas, e eu estou me sentindo diferente e tal, porque começa a partir de 2, 3 dias, você já começa a se sentir diferente, você já começa a mudar a sua maneira de pensar, de sentir, de agir, de forma absolutamente natural. E é você eliminando as criações que você fez. Isso já é um prelúdio de lá na frente você entender a sua capacidade psíquica. Isso já começa a ajudar você a perceber as suas capacidades, tá? Tem uma leve percepção. Eu crio, eu descrio. E crie com responsabilidade. Que crie com responsabilidade. Então, assim, aí você começa a treinar, usar a sua capacidade psíquica para treinar a criação consciente daquilo que você realmente deseja, colocando um sentimento real, um pensamento real. Aí é legal, é interessante. Depois você dá uma olhada e fala, eu criei um negócio legal Porque as ali. pessoas criam muitas coisas olhando para fora, né? Do que as pessoas que as situações obrigam você a criar de E certa maneira, né? Porque é tanta coisa em cima, tanta pressão, que você acaba criando coisas que não é você que quer criar. é É o que o tanto. ambiente faz você. Acaba criando coisas que você não quer e depois você perde o controle disso e só se afunda, né? Exato. No workshop eu explico isso, como é que isso funciona. Tá? No workshop eu falo, eu explico, falo, olha, como é que você cria? Você cria assim, 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 sem saber que está criando. Uhum. Agora, ficou consciente que você é um criador? Sim. Então Agora agora você é vamos mais ver. responsável do que nunca. Agora, o problema é esse, aí você fica ultra responsável. Então Uhum. vamos descriar isso tudo. Ah, mas eu criei, sei lá, 250 mil cópias minhas com o sentimento da raiva. Como que eu vou eliminar todas? Ah, eu explico, eu ensino. É isso aí. E aí você elimina 150 mil cópias suas com um comando. E doenças e problemas físicos, mentais. Esses ainda é uma coisa mais avançada, né? Mais avançada. É uma coisa Mas lá. auxilia, né? Já auxilia muita coisa. Sim, já auxilia, porque diminui a pressão, vai diminuindo a pressão. Então já começa a auxiliar, porque você começa a se sentir mais leve. Porque as pessoas falam assim, eu tô pesado, então tô com encosto, fizeram uma cumba para mim, tô com olho gordo, sei lá, essas coisas assim, né? Macumbaria. E 95% dessa pressão toda, quem criamos, somos nós. Não é ninguém de fora. E as Dói, pessoas, né? dó, exatamente o que eu falo, e as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de aceitar isso. Não, eu não fiz isso comigo. Porque Sim, dói. porque dói. A pessoa não quer aceitar. Mas foi ela sim. Uhum. Fazer o quê? Se não aceita. Ah, eu não acredito. Olha, quando eu vou fazer o trabalho para alguém, a pessoa fala que não acredita, e daí? Funciona. Vai funcionar. Pronto. Os caras deixaram de usar droga, estão vivendo uma vida limpos, nem ficaram sabendo que eu fiz limpeza neles. E esses dias a menina me ligou de novo, falou, meu irmão tá capengando lá, não sei o quê, vamos fazer umas limpezas lá para dar uma força para ele. Vamos, estou esperando ela entrar em contato para fazer, aí para dar uma. Porque a rapaziada fica em cima, né? Querendo. Ele não voltou, mas já está ficando desequilibrado. Eu mesmo estou fazendo tratamento com você, né, Almir? E já tem coisa. Gente, Fala aí. Dá o seu depoimento. então.
Já tem, eu sei que estou no processo ainda, né? Que tem muita caca. Mas já tem coisas que não ocorrem mais. Pois é, Não já ocorrem. aquela energia toda já está se esgotando, né? Uhum. Já vai limpando, a gente cria de novo, aí vai limpando, aí cria de novo, vai limpando, só que vai criando cada vez Então, menos. Vai criando cada vez menos, de repente os resultados começam a aparecer. uhum. Mas já está no processo de Tá indo sucesso. bem. Isso aí. Seu sucesso, né? Que você está ficando com a saúde melhor, né? É, mas com auxílio, é sempre bom ter auxílio, né? Ah, as pessoas Quando a ainda não. gente não tem conhecimento, é bom a gente ter o auxílio daqueles que têm conhecimento, né? Sim, assim, as pessoas não vão conseguir fazer isso sozinhas por enquanto, tá? Aí acaba sendo assim, eu faço e a pessoa que auxilia, né? Uhum. Porque ela tem que Eu, fazer o processo dela, né? eu tenho que fazer o processo dela. E quando você começa a fazer a limpeza, a pessoa começa a fazer esse processo inconscientemente. Até ela adquirir consciência leva um bom tempo. Uhum. Então, mas ela começa a fazer o processo inconscientemente. Quando ela entra no processo inconscientemente, aí a coisa se acelera um pouco. Aí leva um tempo para ela adquirir consciência, leva alguns anos para ela adquirir consciência. No seu É. caso, não, porque você já vem buscando com essa consciência, né? Mas as Aham. pessoas que não têm essa consciência, não têm esse conhecimento, não têm essa busca que você tem, leva mais tempo Aí para você adquirir. age como um catalisador, né? Para Isso. empurrar a pessoa para ela começar no tronco. É. Vou, vou. A pessoa está lá em cima do morro, já na ladeira, mas ela não sai do lugar. Igual trator de esteira. Você pode colocar na ladeira que for, se não ligar, Aham. ele não sai do lugar. Aí eu carinhosamente dou um pontapé nas costas da pessoa e ela Bora, começa. Hã? bora. Ora, aí a pessoa começa a caminhar. E nem percebe. Quando ela vê, ela fala: Nossa, eu estou agindo diferente. Falaram comigo a mesma coisa que antes, e eu não me senti daquele jeito. Fizeram comigo aquela mesma coisa, eu me senti de outro jeito, diferente do que eu me senti antes. Quer dizer, ela entra nesse processo de auto-melhoria de forma inconsciente. É super Uhum. legal ouvir das pessoas isso. Eu gosto. Com É certeza, muito está bom. vendo o trabalho que está dando efeito, né? Muito bom. Sim. Está E sendo mais ou efetivo. menos. Hã? Está sendo efetivo. Sim, sim. E é esse o funcionamento. O Almir manipulador de energia. Oh. E que bom, que bom. E todo mundo pode fazer, tem que aprender. Agora, gente, não vamos nos esquecer de uma coisa, tá? Para acessar essas capacidades, é preciso um nível de frequência. Não adianta só aprender a teoria, não, tá? Se você não Uhum. tiver frequência, não vai. Tá, Abafa Califórnia, ruído. vai apoiar? Isso aí. Se você só aprender e não mudar a sua frequência, você não vai acessar isso não, tá? Porque o astral inteligentemente há muito tempo colocou como trava a sua frequência. Então, mesmo as pessoas que estão com a frequência alta começam a usar, aprendem a fazer. Quando eles começam a usar errado, o que acontece? A frequência deles vai baixando e eles perdem o acesso. Eles Uhum. têm conhecimento, mas não conseguem mais fazer, tá? E eu conheço um caso aqui em Campo Grande de uma pessoa que, assim, essa pessoa tinha uma mediunidade de cura fantástica. Curava maravilhosamente. Hoje, ele está relegado a trabalhos, assim, de magia negra, porque ele foi fazendo só besteira, 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 besteira e perdeu totalmente o acesso àquela capacidade dele de cura. E hoje ele trabalha com magia negra. Olha só. Então ele veio num patamar de frequência lá em cima e hoje ele está aqui embaixo. E ele veio com uma capacidade que era para ele se elevar
né? Então, a frequência é uma trava por conta que a pessoa tem que buscar o desenvolvimento, né? O autodesenvolvimento. Então, se ela chega num estágio que ela começa a utilizar mal isso, aí a frequência Cai. estanca, cai, para ela não poder estar Tá usando fazendo mais. estrago pior, né? Porque É, Mago Negro faz coisa pior também, mas poderia ser pior se não tivesse esse bloqueio. se não tivesse esse bloqueio. Tá? Então, o bloqueio é a frequência. Se as pessoas começam a fazer errado, a frequência Uhum. bloqueia. Mas, assim, leva um tempinho para bloquear a frequência. Então, a pessoa pode causar prejuízo aos outros, né? A ela mesma mais do que a qualquer um, mas ela pode Uhum. causar prejuízo aos outros. As pessoas não estão prontas para aprender a lidar com energia dessa forma. Ainda não estão prontas. É. A gente vê por nós mesmos, né? No desenvolvimento tal que a gente passa de criança, adolescente, todas as histórias que a gente passou e a gente vê que. As pessoas já perguntaram para mim assim: ah, mas eu não queria que meu filho fizesse não sei o que, eu posso influenciar ele? Gente, a pessoa já quer tirar ali o livre-arbítrio do outro, já quer escravizar o outro. Quando você fala nisso, a primeira coisa que as pessoas pensam é em como é que eles vão escravizar alguém. É, Um filho, um marido, uma namorada, pai, um tio, entendeu? Como é que eu faço aquela pessoa mudar? Gente, ninguém pode fazer os outros mudarem. Isso é interferir no livre-arbítrio, e isto se chama magia negra. Aí você pega um conhecimento da luz e usa como magia negra. E é conversar com a pessoa que está interessada nisso, a primeira coisa que ela fala é assim, ah, mas é que fulano, tá, eu queria que tá, para mudar o fulano. Aí a pessoa não fala assim, ah, eu queria isso daí para me modificar. Ninguém fala isso. eu tive uma conversa longa sobre isso com uma pessoa ontem. E é É, exatamente assim que age, exatamente dessa maneira. Mas e aí, como que eu posso fazer então para, né, para dar o controlar. retorno? Entendeu? Aí você tem que explicar para a pessoa conseguir enxergar. Mas a gente tem que entender que todo mundo tem processos, né? Então. Não, tá tudo certo. Todo mundo tem Uhum. seu processo. Só que eu não pretendo participar do processo não bom, né? Assim, porque como diz Helena Blavatsky, você é corresponsável por aquilo que faz com o seu conhecimento quem você ensinou. Uhum. Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu explico, mostro e tal, como que funciona e funciona. Tá aí, tá cheio de depoimento que eu vou começar a colocar mais vezes lá, porque tem pouca gente no canal, então eu não estou colocando muito, né? Uhum. Mas tem lá os depoimentos gravados em texto, em vídeos, tá? De várias questões, pessoas que estavam profundamente deprimidas, numa situação que não saía de dentro do quarto e tal, hoje estão. Tem uma menina em Curitiba que hoje está até namorando, tá? Não saía de dentro do quarto. Tem uma outra que não queria mais viver, está dentro de casa, feliz da vida. Eu tenho esse depoimento, é bem longo. Então, assim, para que serve essa terapia? Para qualquer coisa, porque tudo é energia. Tá? Doenças do corpo, como doenças da emoção, da mente. Sim, com certeza. Pois é. Ó, 9 e pouco já. Passou E até do horário. passou um pouquinho do horário, né? Que bom. 1 hora e 40 minutos. E era para ser 1 hora? Era, mas tá tudo bom. Tá de boa. Tem bastante conteúdo. Tem. Esse assunto vixe, dá muitas Uhum. lives. A gente pode continuar na próxima segunda. Podemos, olha, podemos. Se isso foi um convite, aceita. Sim.
Então tá bom, segunda estaremos aí. Então tá, combinado. Obrigada, Almir. Eu que agradeço o convite. Boa noite para quem acompanhou a gente até agora, para quem vai assistir também. E estamos aí. Fechou. Boa noite, tchau.